Oi, gente, tudo bem? Então, estamos aqui para o nosso segundo vídeo dos tipos de sujeito. E nesse vídeo, a gente vai falar do sujeito oculto e do sujeito indeterminado, que são sujeitos diferentes do sujeito simples e composto que a gente viu no último vídeo, certo? Qual é a diferença entre eles, né? A maior diferença. Tanto o sujeito simples quanto o sujeito composto, eu vejo eles na frase. Então, eu posso grifar, eu posso circular. Então, quando eu falo assim, né? A menina foi ao mercado. Quem foi ao mercado? A menina. Se você tivesse num texto, você poderia grifar esse sujeito. O que significa que ele é explícito, ele está para fora, dá para ver esse sujeito. Quando eu tenho um sujeito oculto ou o sujeito indeterminado, eles são sujeitos que não aparecem nas orações. Então eu falo assim, ó, fiz um bolo delicioso. Quem fez o bolo delicioso? Eu fiz um bolo delicioso, não é? Mas eu não precisei te falar, eu fiz um bolo delicioso. Só com o próprio verbo, eu sei quem fez essa ação. E se eu falo assim, te ligaram ontem. Quem que te ligou? Eu não sei quem fez essa ação, não é? E ela não está na oração. Então, a gente vai estudar esses dois tipos de sujeito agora, certo? Então, para a gente fazer isso, vou projetar minha lousa. Então, vamos lá? Aí. Então, para a gente dar uma olhadinha, né, no sujeito, eu selecionei alguns exemplos para a gente estudar. Então, o sujeito oculto, olha só, né, o nome desse sujeito, oculto está escondido, ele não está na oração. Esse sujeito, ele também chama ou sujeito oculto, ou sujeito desinencial, ou sujeito implícito pela desinência verbal. Eu vou usar um nome mais simples, sujeito oculto, porque eu acho que é um nome que já indica para você o que é aquele sujeito, né? Ué, um sujeito oculto é um sujeito que está escondido. Então, vamos dar uma olhadinha. Falei com você ontem à tarde. Então, sempre que eu vou olhar, né? Sempre que gramaticalmente você vai observar uma oração, a coisa mais importante, gente, é sempre, sempre marcar o verbo. Porque é o verbo que vai te guiar, tá? É ele que vai te falar quais são seus próximos passos. Então, falei com você ontem à tarde, o meu verbo é falei. Perfeito. Então, como a gente viu no outro vídeo, né? Aqui eu tenho uma informação, falei com você ontem à tarde, e essa informação ela é desempenhada por alguém. Quem que foi que fez essa ação, né? Bom, fui eu. Eu falei com você ontem à tarde. Apesar de ser eu, esse eu não aparece na oração, tá vendo? Então eu falo que ele é um sujeito oculto, porque eu sei quem fez essa ação, mas não tá aqui, não tá na oração. Como é que eu sei isso? Pela desinência verbal, ó. Eu sei pelo finalzinho do verbo, tá vendo? Falei. A única pessoa que poderia ter conjugado esse verbo é o eu mesmo. E se fosse o nós, por exemplo? Dá uma olhada na frase de baixo, né? Viajamos para o interior de São Paulo. Então, de novo, o meu verbo é viajamos, tá vendo? Esse é meu verbo. E quem que viajou aqui, né? Então, eu viajamos, fica bom? Não. Você viajamos? Ele viajamos? Só vai ficar bom com o nós. Nós viajamos para o interior de São Paulo, tá vendo? Aquele tá só. Posso pôr a letra maiúscula. Nós viajamos para o interior de São Paulo. Como é que eu sei quem viajou? Como é que eu sabia, né, que eu tinha que completar com o nós? É pela desinência verbal, por esse finzinho, pela conjugação do verbo. Então eu sei que foi nós que viajamos, porque só o nós encaixa, né? Só o nós fica bom. Se fosse vocês, por exemplo, vocês viajamos para o interior de São Paulo, não fica bom. Quando a gente usa esse sujeito num texto, né? Então você está lá escrevendo um texto, ou mesmo na fala. Normalmente a gente tira o sujeito quando vai ficar muito repetitivo, uma questão de elegância, do texto não ficar tão grande. Então, vou falar assim, ó. Vamos supor, você passou 4 horas limpando o banheiro, tá? E aí alguém pergunta, sei lá, você está discutindo com a sua mãe, aí você fala assim: eu limpei esse banheiro, fui eu que fiz isso. Você quer colocar o sujeito aí? Eu limpei esse banheiro, porque você está marcando que foi você. Agora, sua mãe pergunta assim: e aí, o que você fez hoje? Aí você fala: ah, limpei o banheiro. Já estava na pergunta,
já você falando, né? Não tem necessidade de falar, eu limpei o banheiro. Então, às vezes, a gente esconde e pode perceber que você, com certeza, fala mais com esse sujeito oculto, principalmente quando você está falando de si mesmo, do que com esse sujeito para fora, né? Porque ele não é necessário, fica até mais elegante você esconder, né? Então, imagina que eu vou, sei lá, fazer uma frase que seja: nós viajamos para o interior de São Paulo e lá nós alugamos uma casa e nós fizemos muitos passeios. O nós, ele está sendo uma informação a mais aí. Você já falou de quem que a gente está falando, o verbo já te mostra isso. Então, a frase fica quase deselegante, né? É o mesmo que eu falar que tem uma forma mais bonita mesmo, mais clara de se falar isso. Muito bem. Então, o sujeito oculto é quando eu sei quem fez a ação, mas deixei essa informação escondida. E o sujeito indeterminado, horas. O sujeito indeterminado é quando eu não posso determinar. Eu não sei quem fez aquela ação. Então, vamos dar uma olhada no meu primeiro exemplo. Telefonaram para você ontem. Então, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha no nosso verbo. O nosso verbo é telefonaram. Perfeito. E quem que telefonou para você ontem? Tá, dá para pôr aqui o eles, ó. Eles telefonaram para você ontem. Ótimo. Quem que telefonou? A gente continua sem saber, né? Então, quando eu não sei quem fez essa ação. Então, eu falo assim, ó, telefonaram para você ontem. Ah, é? Quem ligou? Não sei. A gente, às vezes até, né, não foram várias pessoas que telefonaram, foi uma pessoa só. Mas a gente quer indeterminar, a gente quer falar que eu não sei quem fez isso. Eu poderia falar assim, ó, não sei. Roubaram meu carro. Roubaram meu carro. Quem que roubou meu carro? Ué, não sei, né? Se eu soubesse. Então, essa é a ideia. Roubaram meu carro. Eu não sei quem fez essa ação. E eu tenho uma outra forma de fazer o sujeito indeterminado, né? Que não é colocando aqui em eles, que é essa aqui com o pronome ser. Precisa-se de cozinheiro. Quem precisa de cozinheiro? Se a gente vai supor que isso aqui é uma placa, né? Provavelmente é o restaurante, o bar que colocou, precisa-se de cozinheiro na porta. Então, nem é necessário eu marcar aqui o sujeito, né? Mas eu não sei o nome da pessoa. E às vezes também tem uma forma da gente usar o sujeito indeterminado quando eu não quero falar quem fez aquela ação. Então, eu não quero falar quem fez aquela ação. E aí eu falo assim, por exemplo, sei lá, uma diretora de escola, ela chama o professor na sala dela e fala assim: olha, reclamaram da sua aula. Por que essa diretora está falando quem que reclamou da aula? Por que ela não está falando o nome de quem reclamou da aula, né? Ela está tentando, de certa forma, proteger essa pessoa que fez a reclamação. Então, a gente vai chamar de sujeito indeterminado quando ou eu não sei quem fez aquela ação, ou até eu sei quem fez, mas eu estou querendo proteger. Então, eu não vou falar para o ouvinte, né, com quem eu estou falando, quem fez aquela ação. Tudo bem? Ah, é uma pergunta comum. Ah, mas e se pelo contexto eu souber? Por exemplo, então eu estou contando e eu falo assim, não sei, os camponeses, eu estou tentando usar um texto que a gente viu em aula, mas eu não vou lembrar ele de cabeça, então vou fazer outro. Então eu falo assim, os meus pais eles saíram para viajar ontem e eu tô com a casa vazia agora, né? Então tô pensando em dar uma festa porque voltam só no final de semana que vem. Quem que tá voltando, né? Ah, eles voltam. Eles quem? Eu não coloquei o eles na frase, mas não dá para saber que são os meus pais que estão viajando? Então, como pelo contexto a gente sabe quem fez aquela ação, ele não é um sujeito indeterminado, é um sujeito oculto. Tudo bem? Só vai ser um sujeito indeterminado quando você não conseguir fazer isso. Eu não sei. Ó, não pode ser genericamente, não, tá? Tipo, sei lá, levaram o lixo. Ah, quem levou o lixo? Sei lá, o lixeiro, o gari, né? Mas não pode ser assim, pela profissão, porque aí senão fica fácil, né? Aplicaram a prova, quem aplicou? Professor. Cuidaram do doente, quem cuidou? Enfermeira. Então, não pode ser assim de maneira genérica. Tudo bem? Então, é isso. Esse é o nosso segundo vídeo. E aí, no nosso próximo vídeo, a gente vai ver o último tipo de sujeito, que é quando não tem sujeito na oração. Beijo, gente, e até a próxima.